Vamos ao mercado de commodities. Da Vida à Luz, Maurício Berinello. Maurício, boa tarde, como vai? Tudo bem? Eu vou bem, Braga. Boa tarde a todos. É uma sexta-feira com ameaças frequentes, né? O mercado segue atento também àquelas informações que vêm de fora, mas principalmente na chegada. Começa a apontar o final do mês, aí as liquidações financeiras, as rolagens de posições, e isso tem influenciado o mercado como um todo, né? O que mais pode ser jogado nesse tempero, nesse caldeirão todo, Maurício? Tá me ouvindo, Braga? Não sei se está falando aqui. Sim. Desculpa, é que eu vi um barulho aqui, parecia que tinha desligado o microfone. Hoje é um dia, Braga, hoje é um vencimento de opções nos Estados Unidos, é o maior vencimento do ano, porque é o primeiro mês logo depois do final do ano fiscal, que a gente chama, que termina em setembro, né? Então, muita coisa está sendo encerrada hoje, e me parecem movimentos bastante, eu não vou dizer artificiais, mas no mínimo que beiram um otimismo. Então eu estou muito reticente, eu quero muito saber o que vai acontecer na terça-feira da semana que vem, né? Porque a segunda-feira é o dia de ajustes, na terça-feira a gente deve ter uma leitura melhor. A minha percepção é que o mercado está sinalizando uma onda, pelo menos uma primeira onda de otimismo no preço dos ativos de bolsa, de títulos de dívida, né? Hoje, pelo jeito, houve uma intervenção no mercado japonês, que é um dos mercados mais estressados do mundo, pelo menos nos últimos 5 anos, né? Então, assim, na minha opinião, commodities agora devem, pelo menos, tentar segurar em patamares mais importantes, especialmente aquelas que dependem muito fortemente do mercado brasileiro. Leia-se café e soja, João Braga. O milho entra nessa história também, porque o café e o algodão, ontem você citou que estava num estresse muito grande, né? Muito. Algodão aí rompendo praticamente alguns patamares que já deixam em alerta o setor. A soja e o milho estão no foco das atenções também? O milho menos, né? Mas o milho tem um problema claro de escassez global, né? Então, ele dificilmente a gente vai ver o milho simplesmente despencando do nada, porque realmente falta milho, então não tem milagre nesse sentido, né, o Braga? Mas assim, a soja principalmente, que ela está com preços bastante, eu acho que depois de uma queda importante, né, onde ela veio de 17, agora em 14, 13, eu repito o que eu havia falado anteontem, que eu acho que a próxima pernada da soja é para cima, nesse momento, inclusive hoje subindo. Ontem subiu bem, hoje subindo de novo, já acima dos 14,10 no contrato março, né, que é o nosso contrato. Então, o café principalmente, me parece, ele fez um movimento hoje típico de quem está tentando segurar, Braga. Ou seja, eu não vou dizer que ele vai segurar, mas ele está claramente brigando no fundo já para tentar segurar nessa faixa do contrato março em torno de $1,85 por libra peso, mas lembrando que ele está vindo de 2,50. Então a queda é muito forte, mas pelo menos eu acho que até o presente momento é um primeiro sinal de que a cotação está tentando segurar. Se você me perguntar, a minha maior preocupação agora, sabe de onde vem, Braga? De onde? Do dólar, Braga. O dólar, mundialmente falando, tá com muita cara que segurou, Braga. Assim, nós estamos no dólar index, por exemplo, que é o dólar contra ien, libra esterlina, euro, que são as principais moedas. Ele travou as 4 rodas nos últimos meses. É a primeira vez que ele faz uma parada tão longa, desde o fundo dele, que foi em maio do ano passado. Então, honestamente falando, se não houver uma novidade no exterior, alguma coisa muito relevante que tente sinalizar um movimento novo de estresse para piorar a situação, eu tenho até brincado que eu acho que o dólar de 5,50 vai deixar saudade, viu? Você vai contar mais essa questão toda com relação ao dólar, né? O porquê dessa tua projeção, com base nos números, lógico, nos gráficos. Nós vamos desligar agora, agradecer a participação de todos que estiveram conosco até o momento pela TV Milagro, parabólicas desse Brasil e mundo afora. Nós continuamos aqui nas mídias sociais, no canal oficial do Tempo e Dinheiro, Notícias Agrícolas, site o Facebook e também o YouTube do Tempo e Dinheiro. A todos muito obrigado pela participação, ao pessoal da TV Milagro. Agora, Maurício, conta um pouquinho mais, por que você está fazendo essa projeção? Quer dizer que o dólar está mais alto daquilo que pode acontecer daqui para diante? Pode despencar essa leitura? Então, eu não gosto de ficar cantando essas coisas, porque especialmente o dólar é um ativo muito difícil de ser previsto, né?
até porque ele é o ativo mais importante do mundo. Ele é um sinalizador claro das duas, uma, ou de medo ou de otimismo. Quando o mundo está com muito medo, que é o cenário que a gente está vivendo, pelo menos desde o início do ano, todo mundo vende tudo no mundo inteiro, vende suas moedas e compra dólar e vai para os Estados Unidos. Portanto, o dólar dispara no globo inteiro. Quando o mercado sinaliza de que, bom, talvez a fase de medo passe, o dólar simplesmente ele para de subir. E é o que parece que aconteceu, pelo menos a sinalização no último mês é essa, que o dólar segurou no topo, globalmente falando, contra o ien e contra o euro, que são as duas maiores moedas do mundo, e aí tem as demais, libra esterlina e tudo mais. Contra o real, o Braga, ele está parado, literalmente parado, mais ou menos desde junho, na mesma faixa ali de 2,50, desculpa, 2,50 aqui, ou quem diria, 5,50, 5,40, e hoje, inclusive, teve um movimento lá fora muito estranho, onde o dólar index parecia que ia romper, mas venderam hoje de baseada, uma brincadeira assim, entrou muito volume de venda no dólar, e isso é muito sintomático de, provavelmente, teste de topo. Então, a minha percepção é a seguinte, Braga, mantendo-se o otimismo que nós estamos vendo hoje, nenhuma notícia mais grave aparecendo na situação externa, né? Detalhe importante, hoje saiu uma notícia de que o Banco Central americano deve fazer uma nova elevação de juros de 0,75 agora, dia 2 de novembro, e uma nova de 50 pontos, 0,5% lá em dezembro. E acabou. O Banco Central americano cantou, pelo menos está cantada a bola, de que o ciclo de elevação de juros dos Estados Unidos, que muita gente achava que ia até fevereiro, tem grande chance, Braga, de acabar agora, em dezembro. E se isso acontecer, os juros vão a 4,5%. E, de novo, quando o Banco Central americano para de subir juros, normalmente o mercado está se aprontando para iniciar a retomada do ciclo econômico, que pode levar alguns meses. E é por isso que eu estou dizendo que se de nada de novo que cause grande estresse no mercado acontecer no horizonte de mais um mês e meio, o horizonte, pelo menos para mim, é de melhora do ciclo global, pelo menos a partir do segundo trimestre do ano que vem, o que provavelmente coloca uma potencial pressão de queda no dólar globalmente, e o Brasil, nesse sentido, não vai ficar olhando. Bom, e de alguma forma nós tínhamos a expectativa, como ocorreu, da alta da taxa de juros lá nos Estados Unidos, funcionou como um aspirador de dólares para lá, é lógico, as taxas mais altas iam na própria moeda norte-americana, e com essa sinalização pode ser um freio, como você mesmo disse, na elevação e até mesmo na migração desses dólares lá para os Estados Unidos. Aí começa o crescimento econômico, começa a ter uma desenvoltura um pouco melhor, caso não ocorram outros problemas, caso não tenhamos aí outros percalços, por dizer assim, tomara que ocorra algo com uma finalidade de paz entre Rússia e Ucrânia, seja definida a situação para não ter nenhum tempero a mais. Agora, só para poder confirmar, Vila Luz, dá para colocar o dólar para que a gente possa acompanhar rapidamente a cotação nesse momento, R$ 5,1769, cai 0,72%, portanto aí nessa faixa de 5,20, 5,15, hoje no 5,17, e finalzinho do mês tem aí a formação também da Petax, né? Mas deve ficar nessa faixa de 5,15, 5,16, provavelmente. Então é uma boa ou uma notícia não adequada, depende do ponto de vista, né? Para aqueles que não travaram, por exemplo, ou não buscaram proteção em dólares. É uma notícia, é um misto de alegria e tristeza, né? Porque como o preço dos ativos brasileiros exportados são cotados em dólares, quando a gente tem uma situação que o dólar começa a cair, menos divisas, né, são direcionadas ao país e, obviamente, a gente tem um problema maior no sentido de valor final de vendas. Se você tiver descasado entre o custo e a venda, isso é um problema. Se você comprou seus insumos em dólar com 5,50 e vai vender o seu produto com dólar a 5,10, por exemplo, nós temos um descasamento. Então, isso, mais uma vez, como eu tenho falado há meses, já há mais de ano, na verdade, que eu estou falando isso desde outubro do ano passado, o mercado está passando um sinal para as pessoas. Você vê que a soja está tendo dificuldade para subir, ainda que faça um movimento de alta, né?
todas as situações que a gente está criando agora, preço de soja, de milho, de trigo, de petróleo, do que quer que seja, de diesel, taxa de juros, o dólar, tudo isso foi causado, os patamares atuais, ou mesmo 5,90 do dólar, ocorreu por causa de uma sucessão inacreditável de problemas. Eu estou até brincando que são de proporções semibíblicas, porque é inacreditável o que aconteceu entre 2019 e 2022, a sequência de problemas graves globalmente que trouxe a situação que a gente tem hoje. Né? O dólar globalmente, o ien caiu o equivalente a 20 anos, o euro, né? Commodities, petróleo ainda $130, commodities soja ainda quase $18. Tudo isso é causado por uma sucessão de problemas. Só que, lembra, tudo isso tem um caráter temporário, transitório. As cadeias de logística já normalizaram, o frete global voltou para os níveis de antes do Covid. Os níveis de oferta de produtos, por causa de quebra de safra e tudo mais, como milho e soja, vão normalizar, pelo menos se espera, até a entrada da safra brasileira do ano que vem. Portanto, somando-se a isso, uma recessão global, Braga, Covid foi embora, problemas de cadeia foram embora, quebras de safra globais estão sendo equalizadas, recessão com queda de consumo deve vir. Como é que você pode presumir que tudo que aconteceu e trouxe os preços para hoje vai perdurar para frente? Então lembra, você como agricultor precisa entender que o mercado não vai te consultar na hora que os preços simplesmente retornarem a um quê de normalidade. Porque o normal não é soja $17, não é. O normal da soja, se você puxa historicamente, é 12, 11, né? Puxa a média dos últimos 10 anos, é isso. Então lembra, pautar a sua construção, o seu raciocínio, o seu financeiro para ser equilibrado apenas numa situação de exceção é, no mínimo, um risco muito grande que você está querendo correr. Até porque é soja $15, né? Até mesmo a China, né? Tendo todo o dinheiro que ela tem, está enfrentando problemas lá com relação à própria Covid, eleição, Xi Jinping, e, enfim, eles não vão querer pagar mais por aquilo que eles eventualmente e eles vendem para os Estados negociar. Unidos, né, Braga? A China, por mais que seja muito grande, ela é vendedora. Se os Estados Unidos, que são o maior comprador do mundo, vão parar de comprar ou reduzir as suas compras, o nível de renda dentro da China vai cair também. E, portanto, o nível de consumo de tudo que a China consome vai cair, incluindo soja,